Olá pessoal, vamos fazer a revisão na página 13 e 14 de Ciências, onde a gente está trabalhando sobre o Sol e sobre a sombra. Bom, o Sol é a fonte de energia na forma de luz e calor, e sem o Sol não haveria vida na Terra. Então, como ocorre a formação da sombra? O que precisa para produzirmos uma sombra? As sombras se formam quando a luz do Sol é bloqueada, né? Então, aqui nesse objeto, o Sol bate no objeto, o objeto bloqueia essa passagem de luz do Sol, onde vai formando as sombras, tá? As sombras, elas nunca estão no mesmo lugar, elas mudam de tamanho e posição. E sua formação ocorre sempre na direção oposta da fonte de luz, ok? Então, vamos lá? Na página 13, lápis na mão. Observe a sombra das árvores nas duas situações a seguir. Depois, desenhe a posição do Sol em cada figura. Aqui nós temos duas imagens, né? A primeira, a sombra está à frente da árvore. Então, onde é que você deve desenhar o Sol? Prof, eu desenhei lá no centro. Acertou, porque a sombra está aqui e a sombra sempre ocorre, sua formação ocorre sempre na direção oposta da fonte de luz. B, a sombra está aqui. Então, onde, professora, eu devo desenhar o Sol? No lado esquerdo. Quem desenhou no lado esquerdo acertou, porque a formação, se a sombra está aqui, a formação nunca ocorre na mesma direção, né? É sempre na direção oposta da fonte de luz. Número 2. Você já pensou em como as pessoas faziam para saber as horas antes da invenção do relógio? Uma maneira era observar o tamanho e a posição das sombras. Assim, foi inventado o relógio de sol. À medida que o Sol muda de posição no céu, a sombra do ponteiro sobre o mostrador indica as horas. Observe a posição da sombra do ponteiro no mostrador do relógio de sol. Que horas são? Aqui está o relógio de sol. Aqui está o marcador. Está o ponteiro bem em cima do 9. Né? Olha a sombra como deu. Veio parar aqui, ó, a sombra. Então, observe a posição da sombra do ponteiro no mostrador do relógio de sol. Que horas são? O ponteiro está em cima de qual número? Número 9, isso mesmo. Então, ali seria o horário às 9 horas da manhã. Quem colocou o horário às 9 horas da manhã, parabéns, acertou. B, os relógios de sol foram inventados há milhares de anos. No entanto, nem sempre eles podem ser usados. Marque com X os desenhos que mostram situações em que não pode ser usado um relógio de sol. Então, a primeira imagem. Será que aqui pode representar, essa imagem pode estar representando o relógio de sol? Olhando bem, a gente não vê sombra, né? Então, ele não pode representar o relógio de sol. Então, você vai fazer no X. Na imagem do meio, tem o Sol ali e olha aqui, a sombra, né? Então, essa imagem, ela representa, sim, o relógio de sol. Na terceira imagem, olhando ali, tem várias estrelas, mas tem uma sombra ali, mas tem estrela. E quem acompanha as estrelas ali? É o ladinho aqui, essa bolinha ali, a Lua. Então, essa imagem não pode representar, né, a situação em que faz o uso do relógio de sol. Então, a primeira e a terceira não representam o relógio de sol. Virando a página, enunciado 3, desafio. Quem conseguiu fazer esse desafio? Vamos ver? Desafio. Esses são os contornos da sombra de Laura, feito em 2 horários diferentes, às 9 horas e às 11 horas da manhã. Qual contorno foi feito às 11 horas? Como você descobriu? Então, vamos olhar aqui. Qual que você acha que o contorno foi feito às 11 horas? E como você descobriu? Lembra que a prof falou que o Sol, pela manhã, o Sol está bem baixo, né? Na linha mais baixa. Então, o Sol está bem forte, vai
tá bem baixo, vai produzir bastante sombra. A sombra vai ficar mais longa. Perto do meio-dia, o sol está numa linha mais alta. Então, a sombra vai ficar o quê? Mais curta. À tarde, o sol vai baixando, né? Então, e volta novamente a sombra ficar longas. Então, perto das 11 horas, a figura ali, o contorno que está certo, que é das 11 horas, seria o menor, pois as sombras ficam mais longas no começo da manhã e encurtam perto do meio-dia. Então, seria a menor. 4. Observe a fotografia a seguir. Olhando a fotografia, quando essa fotografia foi tirada, o dia estava ensolarado, nublado. Qual que você acha? Estava ensolarado ou nublado? Eu não vejo sombra aqui. A foto está tirada do nível baixo. Então, também, a segunda opção, não estou vendo sombra. Então, B, como você chegou a essa conclusão? Porque não há sombra, não é mesmo? A número 5, será que você consegue diferenciar esses pinguins pela sua sombra? Para isso, identifique-os com a letra correspondente. Então, é só olhar a imagem, né, aqui e ver a sombra que corresponde aos pinguins. Pessoal, não deixem de fazer a leitura do QR Code, ok?